É nosso convidado o engenheiro Carlos Mineiro Aires, é o bastonário da Ordem dos Engenheiros. Sr. Engenheiro, muito bom dia. Obrigado por ter vindo a este jornal. Vamos começar pelo fim. Já vamos a Notre-Dame, mas a pergunta que todos os portugueses fazem nesta altura é: isto seria possível em Portugal? Há edifícios particularmente vulneráveis e sensíveis onde poderia acontecer um incêndio com esta dimensão? Eu gostava de ser otimista e dizer que não. Mas é possível, obviamente. Já aconteceu no ano passado, a Igreja de São Domingos, e obviamente que haverá outras igrejas expostas. O edifício da Câmara de Lisboa, que também pode ser considerado um momento histórico. Também há situações expostas. Eu recordo-me quando foi do incêndio do Museu do Rio de Janeiro, em que perdemos uma parte grande da nossa história e do Brasil também, não é? Nós, na altura, lançámos um alerta, a Ordem dos Engenheiros, solicitámos alguma informação sobre como é que estava o estado de vigilância. Hoje há muita tecnologia para fazer estas coisas, nunca tivemos uma resposta em relação a isso e, portanto, para concluir, eu diria que existem, obviamente, situações de risco em Portugal, não com a magnitude destas, porque também não há igrejas ou edificações com esta dimensão, mas à nossa escala, obviamente, que há risco. E há planos específicos preparados para estas situações e edifícios históricos? Eu recordo, por exemplo, ontem, os bombeiros, a certa altura, para além do combate às chamas, havia elementos vocacionados para retirarem as obras de arte de dentro da Catedral. Eu penso que aí o Serviço Nacional de Bombeiros e a própria Proteção Civil estarão mais ou menos articulados e preparados para dar uma resposta a eventos destes. É óbvio que isto foi o que aconteceu. Em Paris tem origem, aparentemente, nas próprias obras de conservação que estavam a ser feitas e de restauro. E, portanto, é uma situação imprevista. Nós temos que trabalhar com cenários normais, que é um edificado existente que pode estar sujeito a um incêndio. Qual é que é a forma de, por um lado, o ter monitorizado para sabermos se o evento acontece ou não, mas também ter uma resposta, desde logo local, porque há sistemas de combate que podem ser instalados. A questão é se estavam instalados, ou seja, numa situação destas, em qualquer edifício do mundo, deve funcionar primeiro o sistema de detecção de incêndios e depois o sistema automático para combate ao próprio incêndio. Sim. Ele aqui ou não existia ou não funcionou. Não é fácil às vezes instalar esses sistemas automáticos em edifícios destes, quer pela forma como estão construídos, quer pela forma como os próprios sistemas têm que ser instalados para não desvirtuarem até o ambiente e não desvirtuarem a concepção do próprio edifício e, portanto, por vezes essas soluções. Por outro lado, também são sistemas caros. Eu recordo que também um sistema desses com um disparo automático, também sem ter um controle, também pode ele por si próprio provocar alguns danos que, por vezes, podem não ser os mais adequados à situação. Tudo isto é um balanço entre a importância do evento e a resposta que se tem que dar para acabar com ela ou para ir para o fim. Quando nós olhamos para um edifício com estas características, nós vemos uma estrutura muito forte em pedra. Imaginamos que não pode arder, mas de facto, para além do interior, do recheio, há muita madeira neste tipo de construções. Isto permitiu a propagação muito rápida? É uma construção medieval e nestas alturas o que se usava era basicamente rocha e madeira. E a rocha, que é a pedra, grandes arcos, abóbadas, porque, como não havia o que há hoje, que é o betão armado, todas aquelas estruturas tinham que trabalhar à compressão. Isto é, as pedras bem arrumadinhas suportavam-se umas às outras e elas próprias dão o equilíbrio às formas harmoniosas que estas construções têm. Estas pedras, com as temperaturas a que foram sujeitas, perderam características. É uma das questões que está aí. Solidez, desde logo? Sim, desde logo. E repare, há ali peças muito esbeltas, algumas delas arcos com bastante finos e bastante harmoniosos, e aí tem que haver, obviamente, agora uma grande avaliação do qual é que é o estado em que se encontra a estrutura fundamental e ver o que é que realmente há a reconstruir neste todo. E vai haver muita coisa a reconstruir. Todos os vãos, quando não são suportados com arcos de pedra, é com madeira. E, portanto, a madeira aqui tem realmente um papel ignífugo, bastante acentuado, e estará na origem disto. Nós estamos a cingir-nos às informações oficiais que temos, obviamente. O incêndio terá começado na cobertura do edifício, na cúpula em madeira. Se tivesse começado na base, numa zona mais acessível aos bombeiros,
teria sido mais fácil de dominar, na sua opinião? Porque a certa altura coloca-se a questão de combater o incêndio, mas não pôr em causa a estrutura. Daí não se poderiam usar meios aéreos e aqueles canhões de água, enfim. Vamos ver, isso é estar a conjecturar um pouco. É óbvio, se fosse um incêndio começado de dentro do próprio edifício, num piso, mas depende do tempo de alerta, do tempo de intervenção, é um pouco difícil. Acho que os bombeiros fizeram um trabalho notável, pelo menos é reconhecido. Isto só podia ser combatido com água, obviamente, e com mangueira. Obviamente que os meios aéreos, primeiro pela quantidade, o peso da água, e depois os próprios canhões mais potentes também não... Obviamente. Então estava-se a lidar com situações que uma delas era, a prioridade era acabar com o incêndio, mas por outro lado também ter a devida atenção ao que estava subjacente, que são obras de arte. E um património riquíssimo, que a própria água também o destrói se não houver a necessária cautela. E por sorte boa parte desse espólio tinha sido retirado do edifício devido precisamente a estas obras. A certa altura, a prioridade dos bombeiros centra-se nas torres onde estão uns sinos, que pesam mais ou menos 13 toneladas. Esta prioridade faz sentido pondo em causa uma parte lateral, podemos dizer assim, mais interior do edifício, porque a queda daqueles sinos poderia pôr em causa também praticamente toda a estrutura. Eu não conheço em detalhe, mas sou levado a pensar que os apoios dos sinos eram em madeira, tal como se registra nas catedrais antigas e aqui mesmo em Lisboa. Portanto, toda a parte basculante do sino era feita em madeira e continua a ser feita em madeira. Daí o risco elevado de essa madeira também poder entrar, começar a arder, não é? E neste momento tínhamos um ponto fraco e uma queda de um sino desses poderia originar um impacto com consequências imprevisíveis. Sr. Engenheiro, vamos à sua área de atuação específica. Como é que se reconstrói um edifício com estas características? É desde logo um processo demorado. É demorado e é caro. E é caro. Estamos a falar da ordem dos muitos milhões. Aliás, já há uma subscrição pública para complementar o esforço que o Estado vai ter que fazer em relação a isso. E até pedidos ao estrangeiro para que as pessoas se organizem. Exatamente. Sim, porque isto no fundo é património de todos nós. Não há ninguém que não tenha ido a Paris e não tenha ficado do que é aberto. Lembro-me que foi a melhor memória que eu trouxe para isto, precisamente. Exatamente. O que é que eu ia dizer? Além da igreja do Sacré-Cœur, porque Paris também é muito rico em tesouros. Exatamente. Mas em relação a como estava a perguntar, nós temos aqui uma sorte, é que hoje a maior parte destes edifícios estão perfeitamente cadastrados e perfeitamente reconstituídos digitalmente. Aliás, uma visita guiada muitas vezes tem-se... É virtual. É virtual. E isso vai permitir reconstruir tudo muito próximo do original. E eu recordo que eu estou certo que as peças mais finas e mais difíceis até vão possivelmente já ser esculpidas em pedra com impressoras 3D a partir dos modelos digitais que haviam. Portanto, hoje também não abundam os artesãos. Temos aqui a tecnologia ao serviço da antiguidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai haver aqui um mix, até porque os artesãos que fizeram obras destas, e em Portugal também temos muitos exemplos do que é brincar com a pedra de iria, não abundam. E os poucos que existem serão, obviamente, vocacionados para os casos mais difíceis. O resto vai entrar num processo semi-industrial que vai ser, com certeza, imprimir os pormenores em pedras. Haverá uma fusão entre o que era antigo e também alguns pormenores mais modernos. E vai, com certeza, haver cautelas acrescidas agora na reconstituição de tudo isto e na reconstrução, onde já vão ser tidas em conta. Sr. Engenheiro, uma última questão para si. É possível reconstruir com recurso aos materiais originais na maior parte dos casos, ou devido à sua realidade podemos estar aqui a falar de materiais que já não poderão ser utilizados? Não, eu recordo que estamos a falar, enfim, de um edifício com 9 séculos. Sim, a pedra abunda, não é? A estrutura, também segundo ouvi nas notícias, era originária de matas de carvalho, a madeira. A madeira tem aquela cor do tempo, a patina do tempo, e tem a qualidade do tempo que dá uma beleza que obviamente agora poderá tentar reconstituir-se artificialmente, mas nunca dá o peso secular que estas coisas têm. Muito bem, Sr. Bastonário Engenheiro Carlos Mineiro Bares, obrigado pela presença no Jornal do Meio-Dia. O bastonário da Ordem dos Engenheiros a ajudar-nos a compreender aqui melhor aquilo que aconteceu na Catedral de Notre-Dame e também aquilo que vai acontecer no futuro.